Olá, tudo bem? Hoje o programa tem como entrevistado um radialista e jornalista, um dos primeiros que chegou aos municípios alagoanos, Fernando Valões, que vai nos falar um pouco da história do telejornalismo no interior de Alagoas. É logo depois do intervalo. Como dissemos a vocês, o nosso entrevistado especial de hoje é o nosso amigo Fernando Valões. Ele fez história com relação ao telejornalismo alagoano, foi o primeiro repórter a levar a TV, na verdade, para o interior de Alagoas. Fernando Valões, inclusive, tem 40 anos de profissão, né? Desculpe, 40 anos de profissão, não é isso? Estou errado? Isso, 41 anos. 41 anos, completa esse ano, em 2016, 35 no interior e 20 anos cobrindo o esporte, o ASA especificamente aqui em Arapiraca, né? Fernando, tudo bem? Tudo Quer bem. dizer, não está tudo bem porque o Fernando está com problema de visão, né? Sofreu muito, está sofrendo ainda com problema de visão, mas continua muito ligado na comunicação do estado de Alagoas. Muito bem, estamos aqui para falar com os alagoanos a importância da história da televisão no estado e principalmente no interior. Essa televisão que eu vi surgir aos 17 anos, quando trabalhei pela primeira vez na TV Gazeta de Alagoas, e depois decidimos expandir a ideia de dar voz e vez ao interior. E foi o primeiro repórter a chegar aqui em Arapiraca e encontrou dificuldades, né? Lembrando uma coisa, o nosso amigo Fernando Valões, ele passou por várias emissoras de televisão, por todas as emissoras do estado de Alagoas, e fora do estado passou pela TV Globo, pela Band e pela TV Gazeta do Espírito Santo, né? A Folha é um currículo imenso no telejornalismo alagoano. Fernando, você chegou em Arapiraca que ano? 1981, começo da década de 80. E aqui a gente teve a ideia de dar espaço a Arapiraca com um programa chamado Alagoas, a terra da gente. E quando a Arapiraca completava 60 anos de história, a gente vinha para esse mercado para contar a história do turismo, da educação, da saúde. E passei a procurar os empresários que dessem apoio e mostrassem os seus empreendimentos, indústrias de fumo, de farinha de milho. E resultado, encontrei resistência, porque já tinha passado aqui anteriormente alguns cinegrafistas de alguns estados nordestinos, aonde ligavam máquinas de cinema de 16 milímetros ou de 35 e os dava corda, entrevistava os empresários, a máquina fazia o barulho, eles nunca tinham visto máquina de cinema, pegava o dinheiro e ia embora, e as máquinas nunca filmaram nada. Isso foi um problema de credibilidade criado aqui quando você chegou, né? Exatamente. E para vencer isso, como é que foi? Aí não foi fácil, a gente, ao levarmos ao projeto, e que se tratava de uma emissora que estava afiliada a uma TV Globo, isso facilitou o acesso. E aí procuramos, o primeiro empresário a mantermos contato aqui foi com o seu Aurelino Ferreira Barbosa, outros empresários, José Alexandre, na época o prefeito era Severino Leão, procuramos Severino da Bananeira e tantos outros empresários, o Wilton, que era presidente da Associação Comercial, que passaram realmente a dizer assim, olha, a oportunidade de mostrar a situação, o caos que Arapiraca estava passando. Eu não estava lançando um programa de 60 anos de Arapiraca, 60 anos de caos, onde faltava energia, faltava água, não tinha saneamento, onde a educação era péssima, o atendimento à saúde, a moradias, uma cidade que ainda estava no regime agrícola. E crescendo, né? E crescendo bastante, né? Crescendo, mas aí nós tivemos esse apoio do seu Aurelino Ferreira Barbosa, e no dia 30 de outubro de 1983 lançamos o primeiro programa, a Alagoas, Terra da Gente, mostrando uma hora a respeito da história de Arapiraca, logo após o Fantástico. Seu primeiro cliente foi o seu Aurelino, foi o seu primeiro cliente. O primeiro a pagar. O primeiro a pagar. Todos tinham 30 dias para pagar, que era o correto. Mas ele ligou 2 dias depois, o serviço foi executado, foi muito bom e vinha receber. Então, Arapiraca, lembrando que houve um silêncio dentro de Arapiraca que jamais visto aqui nessa cidade.
Arapiraca parou para assistir pela primeira vez ela na televisão a história de Arapiraca, inclusive com Zezito Guedes mostrando o local onde surgiu Arapiraca. Essa TV Gazeta em 1983. 83, né? 83. Então, ele ia ao ar que dia, que horário ia? O Alagoas, Terra da Gente. Aí quando foi um sucesso aqui, que foi depois do Fantástico, passou aí aos domingos, 9 horas da manhã, logo após o Som Brasil. Quando tinha Fórmula 1, ele entrava depois da Fórmula 1. E a cidade parava para assistir o programa? Também, havia chamadas, inclusive muitas chamadas de eventos culturais, de esporte, de shows, de polícia, crimes bárbaros que aconteceram na década de 80 aqui. E a gente fazia uma chamada neste domingo, logo após o Som Brasil, e aí a cidade tinha realmente a identificação. Parava a cidade de Arapiraca para assistir. E a partir daí foi que a televisão viu a necessidade desse pioneirismo, da necessidade dessa equipe de jornalismo no interior. De ter uma equipe aqui no interior. Aí a Gazeta de Alagoas, que existia a sucursal da Gazeta, jornal, veio a Rádio Gazeta e depois, anos depois do nosso trabalho, é que passou a ter uma presença da televisão no interior. Dessa vez com a equipe de reportagem, né? Muitos anos. Mas, Fernando, depois. você disse que tinha, além de Alagoas, Terra da Gente, que era um jornalismo, você tinha Arapiraca na TV. Era um programa de entretenimento, de calouros. Show de calouros. Show de calouros. Lá no Clube dos Fumicultores, era lá? Era no Clube dos Fumicultores, era no Ginásio de Esportes, foi no Cinema Triunfo, foi no Trianon. Ele não demorou muito, porque depois de nós mostrarmos os talentos e esses jovens, a partir daí surgiu o peso da banda Cio da Terra, a banda Folha Verde, aí surgiu o Jorginho, Robério, e muitos desses artistas se apresentaram no Arapiraca na TV. E aí, a partir do momento que você começava a repetir os artistas, e aí a gente passou a fazer diferente. Vamos deixar o Arapiraca na TV e vamos dar oportunidade cobrindo a música de barzinho. E aí a gente passou a dar vez e voz aos artistas, a Naldo e a outros que estavam começando, o Roberto. O Bar do Paulo funcionava naquela época? Bar do Paulo, aqui onde era a casa do Claudenor Albuquerque, existia um bar, uma boate, e ali a gente fez vários artistas da terra cantando as suas músicas. Esse material está arquivado, esse material está... Tudo arquivado e nós estamos digitalizando agora. É um produto que precisa ter muito cuidado, são fitas de 35 anos e que a gente está recuperando essas fitas. Eu tenho cerca de 2.000 reportagens realizadas, momentos difíceis, de muitas vezes ir passando na estrada, aqui mesmo. Eu entrevistei um prefeito aqui na Praça Luiz Pereira Lima, lá em Arapiraca, aqui no centro de Arapiraca. Aqui no centro de Arapiraca. E 2 horas depois, eu recebo a informação que o ex-prefeito de Campo Alegre tinha capotado o carro ali, logo após a fazenda hoje do deputado Antônio Albuquerque. E me surpreendeu porque... Limoeiro de Anadia, né? Logo após Limoeiro de Anadia. Ele tinha me concedido uma entrevista, 2 horas depois ele eu saiu fui daqui no local, e o carro, não sei, saiu da pista, ali tem um declínio alto e capotou e bateu numa árvore, e eu cheguei lá e fiquei assim, foi uma surpresa, de poxa, eu não tinha nem colocado a entrevista dele e tive que fazer isso, colocar a entrevista dele vivo e em seguida a morte dele. Então teve momentos assim. Entrevistei um bandido aqui que tinha matado 7 pessoas em Pernambuco, foi preso aqui em Arapiraca, estuprou uma jovem durante uma noite, matou o namorado da menina. E entrevistei ele quando foi 5 horas da manhã, chegava a polícia me chamando que tinham invadido a delegacia e tinham matado esse pistoleiro, né? E aí eu não tinha nem entrevista, ainda não tinha ido ao ar também a entrevista com esse assassino. Então, teve um momento. Então, a importância da televisão local, dela estar ali no fato, a notícia em cima da hora. E a gente sempre teve
essa informação. E não existia link, muitas vezes você tinha que sair daqui, um fato era interessante, como uma imagem dessa, da morte de um prefeito. Para viajar, para levar o material. Correr imediatamente para chegar a tempo para pegar o LTV para editar ainda em Maceió, que não tinha como enviar. Era desbravando o jornalismo no interior, né? Eu passei por isso no jornal e senti na pele também, mas eu fui um dos primeiros repórteres do interior a usar máquina digital. A Gazeta tinha uma máquina digital e ninguém queria usar. Essa máquina era usada na redação apenas para casos assim rápidos. E eu vi aquela máquina lá e levei para o interior e foi o primeiro a usar essa máquina digital e transmitir de Delmiro Gouveia fotos para o jornal Gazeta de Alagoas. Mas a gente vai dar agora um break, um stop aqui no nosso bloco e vamos para o próximo intervalo. Lembrando que vamos conversar ainda sobre esse processo de digitalização dessas imagens históricas do telejornalismo alagoano. É logo depois do intervalo. Vocês conhecem a dengue? Sim, senhor! Sabe que ela mata? Sim, senhor! Sabe como combatê-la? Não deixar água parada, senhor! Estudantes, agentes de saúde, donas de casa. Arapiraca está formando um grande exército no combate ao Aedes aegypti. A prefeitura tem trabalhado todos os dias para o combate do mosquito que transmite a dengue, chikungunya e zika. Faça você também a sua parte. Prefeitura de Arapiraca, na guerra contra o Aedes aegypti. O Consórcio Intermunicipal de Gerenciamento de Iluminação Pública, SIGIP, surgiu da necessidade que os municípios alagoanos tenham em gerir a iluminação pública, bem como ter controle sobre o consumo de energia elétrica nos prédios públicos pertencentes aos municípios. No SIGIP, os municípios consorciados encontram suporte técnico, equipamentos, consultoria e capacitação para atender às suas necessidades. O SIGIP ampliou também seu leque de ações e hoje realiza também consultas nos serviços de água e esgoto. SIGIP. Eficiência é a nossa meta. Pousada Coqueiro Verde, a extensão de sua casa em uma das praias mais lindas do Brasil, Japaratinga. Na Pousada Coqueiro Verde, os apartamentos ficam de frente para a praia, alguns com piscina de hidromassagem para você esquecer o estresse. O café da manhã traz no cardápio a regionalidade. A Pousada Coqueiro Verde fica no centro de Japaratinga, com tudo pertinho, onde você pode passear pelas praias e ruas da tranquila Japaratinga. Pousada Coqueiro Verde, a sua praia dos encantos. Faça já sua reserva pelo telefone 3297-1447. E-mail reservas@pousadacoqueiroverde.com. Eu acho que é um dos loteamentos que eu tenho entrado do Minha Casa Minha Vida que deu mais a sensação assim de organização, de tranquilidade. Eu acho que vai ser um local maravilhoso. São 1000 famílias que vêm para cá, 3.000, 4.000, quem sabe quantas mil pessoas. E a gente está assim numa ansiedade muito grande que outubro chegue, né? Quando outubro chegar, a gente com certeza vai entregar uma moradia aí digna para essas famílias. Tá já visto a qualidade das casas, a qualidade do conjunto. Eu estou feliz com essa visita. Acho que esse povo vai ficar feliz também. Prefeitura de Arapiraca, crescendo com você. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã, o abraço apertado daquele velho amigo, a criançada brincando no final da tarde, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. Desmoto Honda, a sua revenda autorizada no Agreste, com lojas em Arapiraca, Palmeira dos Índios,
Penedo, em Santana do Ipanema. A Desmoto tem todos os modelos Honda e ainda os melhores preços e formas de pagamento. Na Desmoto Honda, você tem atendimento personalizado e com toda assistência técnica qualificada. Na Desmoto Honda, você encontra ainda uma boutique especial com equipamentos e peças para a sua Honda. Desmoto Honda, a sua revenda Honda autorizada no Agreste. Telefone 3522-9500 ou pelo e-mail www.desmotohonda.com.br. Venha pra cá. Mar azul, águas cristalinas e areias brancas. Um paraíso tropical. Assim é o local onde fica o Grande Oca Maragogi. Apartamentos confortáveis e suítes para quem precisa de um momento especial. Uma enorme piscina com mar molhado para refrescar os momentos de calor. O Grande Oca Maragogi oferece ainda moderna boate e um restaurante com cardápio variado. Também estará à disposição dos hóspedes o restaurante Ixos, com um menu idealizado para ocasiões especiais. Grande Oca Maragogi, diferente por natureza. Voltamos nesse bloco ainda conversando com o jornalista e radialista Fernando Valões, que é um ícone do jornalismo do interior de Alagoas, um dos primeiros jornalistas a chegar a Arapiraca, a fazer um trabalho, a trazer o telejornalismo, né, a TV aqui para o interior, com a TV Gazeta de Alagoas. E a gente está contando um pouco da história do telejornalismo alagoano, com ele aqui presente, que inclusive é um dos profissionais que tem o maior número de imagens, de reportagens do interior arquivada, que ele está digitalizando, colocando à disposição. Esse trabalho está sendo feito, não é isso, Fernando? Esse trabalho está sendo feito agora até com mais dificuldade, porque eu perdi a visão recentemente e aí hoje estou formando uma escola de jovens editores e de cinegrafistas e fotógrafos dentro da nossa ONG, lá em Santana do Ipanema, e estou identificando essas imagens apenas pela audição. Então você imagine que eu ainda está vivo na minha memória cerca de 35 anos de jornalismo, e quando é colocada a fita eu digo o dia e a hora e quem está na imagem, e pergunto ao editor: quem está aparecendo aí? É fulano de tal? É. Então, são imagens de reuniões políticas. Nós temos aqui um encontro histórico, uma coisa assim que marcou muito também no jornalismo. Foi um comício que aconteceu no ano de 1986, quando o Fernando Collor foi candidato ao governo do estado, e nesse palco, instalado ali próximo ao Cine Trianon, na Praça Marcos da Silva, estava discursando Luciano Barbosa, Claudenor Albuquerque, Selma Bandeira, Fernando Collor, Zé Rocha, olha, figuras assim notáveis da política de Alagoas. E eu tenho essas imagens, e o que me dá assim, foi uma tristeza também, porque após o comício, no dia seguinte, tomava conhecimento que Selma Bandeira tinha morrido no acidente em Satuba. Na ladeira ali da Colé. Eu tenho assim, o último discurso dela. Então a gente está digitalizando, tem essas imagens assim, de momentos da política de um Claudenor Albuquerque, que foi um político histórico em Arapiraca. E a gente... Você está colocando muitas dessas imagens no YouTube, né? As pessoas podem acessar também. Nós temos um canal no YouTube chamado youtube.com/Fernando Valões, onde tem mais de 500 vídeos hoje. Então vocês têm que ter paciência, porque muitos vídeos... Mas nós vamos mostrar aqui no nosso programa, vamos mostrar algumas cenas. Fernando Valões, me diga o seguinte: você falou que antes de chegar ao sinal, um método utilizado pelo telejornalismo era as TV de praça, né? Exibia ali com um videocassete antigo, aquele pesado de mesa, né? Exatamente. Era um trabalho danado, né? E algumas, você me contar, mas eu quero que você conte só depois. Eu quero conversar com você agora sobre a Arapiraca no início da chegada da TV Gazeta. Aqui, como foi a recepção? Você falou que havia uma expectativa muito grande, né, com relação à chegada. A dificuldade da imagem para chegar aqui, desbravada pelo Jacques Pitangueira, que foi o primeiro técnico, depois foi embora e veio o técnico que está até hoje, Jaime Fernandes. Então a imagem aqui, a Arapiraca recebia o sinal da TV Jornal do Comércio, em Recife. E teve que mudar todo esse sistema de roteiro, porque a imagem ela vinha
via Garanhuns, Garanhuns chegava em Palmeira dos Índios, até chegar em Arapiraca. Então era uma luta muito grande. E tinha aqui o seu Gomes, da Eletrorádio Gomes, aqui, me deu um branco o nome dele agora, desculpe, mas foi um dos primeiros técnicos das repetidoras em Arapiraca. E ele, a TV Gazeta, quando foi para chegar o sinal aqui, foi uma luta muito grande, porque o sinal saía de Maceió, ia até o Morro do Cuscuz, em Maribondo, né? E depois ia até Arapiraca. E mesmo assim havia muita dificuldade para localizar ponta a ponta. Mas Arapiraca foi o primeiro projeto de vinha sinal para aqui, daqui foi para Palmeira dos Índios e depois foi Penedo, e o Sertão já veio por último, porque tinha que mandar o sinal direto de Arapiraca, tinha que ter um transmissor potente até Olho d'Água das Flores. Em Olho d'Água das Flores seguia para Santana do Ipanema, Maravilha, Água Branca. Então essa era a rota do sinal terrestre. Mas não tinha. Então as cidades continuavam recebendo sinal no interior de Pernambuco. Santana do Ipanema, Ouro Branco, Delmiro, recebia sinal das emissoras da TV do comércio. De fora, né? Era de fora. A Tupi. Mais só a Tupi. A Tupi era um canal de TV que chegava naquela época. Você tinha alguns repórteres como Eleazar Rasten, né? Que trabalhava. Elza Amaral. Eles eram... É de Santana de Ipanema, né? Elza de Santana, santanense, conterrânea. O Eleazar Rasten, jovens que estavam ali já sendo destaque na TV Gazeta, e não tinha um casal melhor para trazer para um programa ou reportagem em Arapiraca. Até a formação depois, aí sim, aí Ademir Messias, o Aldo César, o Cláudio Barbosa, tivemos, o próprio Nelson Filho fez várias entrevistas conosco aqui. Tem imagens do Nelson, tem Nelson Filho nessas imagens? Tem Nelson Filho entrevistando vários políticos em vários eventos. Tem ele narrando futebol e tem ele fazendo entrevista. Então, eu consegui fazer com que os meus colegas radialistas somassem. E aí nós liberamos os repórteres da capital, até porque não tinha como eles irem morar aqui. E eles já eram representantes da televisão lá, fazendo o ALTV, à noite, da TV Gazeta. Então, eram momentos assim especiais que a gente aproveitava um desses colegas aqui e vinha. Mas aí depois a imprensa local, o rádio local, os radialistas passaram a também representar-nos através da televisão do Alagoas Terra da Gente. Então, a gente não teve dificuldade de encontrar, como até hoje ainda tem aqui o mercado, tanto para os sites como para jornais, para o rádio, para a televisão. Arapiraca é um grande celeiro de profissionais. Fale sobre o ASA. Você cobriu 20 anos do ASA em campo. 20 anos de luta, de sofrimento, sofri e lancei um livro do ASA em 1992, nós lançamos um livro do ASA, 36 anos do ASA. Esse foi foi um dos maiores trabalhos que eu tive de pesquisa na minha vida, porque eu consegui trazer desde o ferroviário, a história da Collier, até o Monsenhor Macedo, que faleceu recentemente com 90 anos em Palmeira dos Índios, onde ele treinava com o ASA. Tem fotografias dele de batina. Do padre? Do padre. Ele treinava com o ASA aqui no campo do ferroviário, próximo ao... Camilo Collier era uma empresa que veio para fazer a linha do trem, trazer a linha do trem para cá. E aí surgiu no final de semana, ele gostava, né? Os engenheiros gostavam do esporte e resolveram apoiar e criar o ferroviário, porque eram os ferroviários que trabalhavam na estação. E dali, depois do ferroviário, surgiu o ASA. Então, eu consegui documentar a história, eu tenho isso, de todos os jogadores que formaram o primeiro time do ASA. Entrevista com eles, com Dema, com Cecel, com Cecé, Acebilho, todos os jogadores que passaram na década de 56. Tem imagem da entrevista desses jogadores? Entrevista com todos eles.
Eles na época vivos, aqui em Arapiraca, eu fiz questão de levantar. E isso me ajudou, porque um tinha uma fotografia de 1962 e o outro já tinha uma fotografia de 1970, e eu fui juntando as peças e procurando saber. Puruchão, entrevista com Puruchão, Berinho, hoje tem o técnico que era do CSE, que recentemente foi o grande goleador do Asa também. E a gente passou Esse acervo está todo com você? Todo, a gente está digitalizando ele, a história do Asa, também em vídeo, com os primeiros presidentes do Asa, inclusive o senhor Antônio Rocha, pai da Célia Rocha. A prefeita Célia Célia Rocha. Rocha, que foi o primeiro presidente do Asa. Tem entrevista longa, ele contando a história. O primeiro presidente eu não sabia do Asa? Do Asa de Arapiraca, foi o senhor Antônio Rocha. E essa entrevista já está disponível já no YouTube? Não, nada disso ainda está disponível, a gente está fazendo isso em breve aí, com muito cuidado, breve, a gente solta aí, até lhe avisa e lhe manda o material depois. Então o que é que ocorre? A gente vai criar um canal só de vídeo agora, um site só de vídeo, onde as pessoas possam usar todo esse acervo da história da televisão no interior. E aí o esporte, o Asa, tivemos, recentemente eu estava com o Pereirinha, que é do cerimonial da prefeitura, e dizia a ele: Pereirinha, eu tenho a imagem, a única televisão presente numa decisão entre Asa e CSE, e o Asa... Você tem a imagem do Pereirinha desmaiando em campo, não? Desmaiando aqui. Tá aí, Pereirinha. Agora sabe dessa história? Eu sei da história, o Pereirinha desmaiou no jogo do Asa. O Asa foi campeão do primeiro turno e foi decidir com o CRB. Essa semana eu estive até conversando com o Joãozinho Paulista. O Asa ganhou lá a primeira partida 3-1, depois o CRB veio para cá, e aqui o CRB, com a mala preta, que funcionava naquela época, só era CRB e CSA que tinha que ser campeão, e aí ganharam o jogo aqui 3-0, e o CRB foi campeão mais uma vez. Então, durante os 20 anos, era sofrimento fazer jogos, chegar na final e ver o Asa ser roubado pela arbitragem de Alagoas. Esse é o termo que eu tenho para dizer, porque eu tenho imagem que comprova que não era pênalti, não era gol de mão. Eles faziam de tudo para que o Asa não chegasse na final. Foi um sofrimento, mas venceu, né? Finalmente venceu. Fernando, é o seguinte, você tem casos interessantes, né, que vai chamar a atenção do pessoal aí. Você tem casos aqui em Ouro Branco, em Maribondo, que você contou, né? Você podia contar rapidamente esse de Ouro Branco, esse caso que aconteceu no jornalismo, que é o seguinte: não tinha sinal lá, né? Não tinha sinal e não tinha espaço. A TV Globo, na época, a TV Gazeta era a única do estado de Alagoas, a partir de 1975, e toda a programação era recebida em fitas e não podia ter programa local. E a não ser o sábado 7 show, o programa do Márcio Canuto e algo mais programa voltado assim. Eles não tinham equipamentos suficientes para vir para o interior. E aí nós recebemos a proposta de cobrir algumas cidades do interior. Essa de Maribondo, conta de Maribondo, que é mais interessante. Maribondo foi a emancipação política de Maribondo. E aí era o Jornal Nacional, tinha um minuto só. Na década de 80, nós combinamos com o prefeito que seria exibido apenas um minuto dentro do intervalo do Jornal Nacional, um resumo da festa. O prefeito entendeu que era o Jornal Nacional todo dele. Quando exibimos, no dia seguinte, liguei para ele: prefeito, viu a reportagem? Vi e não gostei, e não vou pagar, porque o negócio foi feito para botar tudo no Jornal Nacional. Ele: tá bom, entendi a mensagem. Mas tinha passado, e ele não tinha visto. Tinha passado um minuto, mas ele achou pouco. Ele queria tudo. Quando disseram a ele que estava passando, que ele correu para perto da televisão, acabou o minuto. Aí ele disse: não, eu quero ver tudo. E aí eu chamei a minha equipe, meus colegas, e disse: olha, tem um plano B. Vamos voltar à cidade de Maribondo para atender o prefeito. E aí voltamos à cidade de Ouro Branco, eu e mais 2 colegas. Chegamos, procuramos saber onde era a repetidora do sinal da TV Gazeta, e ficava por trás de um hotel, de um restaurante lá que chamava da Viúva, muito conhecido na entrada da cidade. Chegamos 6 horas. Examinamos a área, não podíamos subir ali antes das 6 horas, para que ninguém visse a equipe indo para lá e fosse dizer ao prefeito. E aí deixamos um rapaz da nossa equipe embaixo, no centro de Maribondo, com um foguete. Na hora que a gente cortasse o sinal lá na repetidora,
ele soltasse o foguete. Subimos aquele mato, aquele capim, chegamos lá na repetidora, não tinha energia, acendemos lá a lanterna, instalamos um videocassete com todo o material, 1 hora de maribondo, puxamos o sinal da TV Gazeta e colocamos o nosso da TV Mato, né? TV Mato, que estava ali. Dei play, soltei o material. E aí o foguete subiu, deu estrondo, está chegando lá embaixo. Pronto. Rodamos, quando terminou o jornal, o programa, para sorte nossa, que a gente puxa o cabo rapidamente, colocamos na TV Gazeta, o Cid Moreira estava dizendo boa noite e até amanhã. E aí fomos para a casa do prefeito, lá fomos bem recebidos. O prefeito disse que foi uma maravilha, disse pode dormir no hotel, amanhã vocês vão para a prefeitura, recebe o dinheiro, e depois eu fui embora dando tchau ao prefeito, que ficou no Jornal Nacional 1 hora. Desculpe, TV Gazeta. É um caso, né? E entre outros que o Fernando vai contar pra gente. Nós vamos para um pequeno intervalo agora e voltamos daqui a pouco conversando com o Fernando Valões sobre o início do telejornalismo no interior de Alagoas. O Hospital Nossa Senhora do Bom Conselho, conhecido como Hospital Regional, é referência no atendimento médico no Agreste, com 50 anos prestando bons serviços à população. Com mais de 500 colaboradores especializados, clínica cirúrgica, clínica médica, pediatria e obstetrícia, o hospital conta com 5 salas cirúrgicas e UTI neonatal. Hospital Regional de Arapiraca, uma entidade filantrópica a serviço de sua saúde. Rua São Francisco 154, Centro de Arapiraca. Fone 3522-1797. Morar perto de grandes belezas naturais é o sonho de muitos. E isso você vê aqui. A Reserva São Michel é um loteamento de alto padrão, onde sustentabilidade, lazer e estilo andam sempre juntos. Reserva São Michel. SEUNI, há 15 anos seu futuro começa aqui. Venha para a faculdade que tem uma completa estrutura física e acadêmica e o melhor corpo docente do estado. Na SEUNI você encontrará as maiores oportunidades para construir um futuro de sucesso. Com cursos que você conhece e aprova: Direito, Enfermagem, Ciências Contábeis e Administração. Faculdade SEUNI. Há 15 anos seu futuro começa aqui. Hotel Sol Nascente, a melhor opção de hospedagem no Agreste Alagoano. Aqui você encontra um oásis para descansar e repor suas energias. O Hotel Sol Nascente possui apartamentos confortáveis, sauna, ampla piscina, bar, lanchonete e academia, além de um auditório para 150 pessoas. O Hotel Sol Nascente oferece ainda um delicioso café da manhã regional. Hotel Sol Nascente, conforto e segurança em Arapiraca. Mar azul, coqueiros balançando ao vento e uma linda pousada com piscina e café da manhã delicioso. Apartamentos confortáveis, além de suítes master com tudo que você tem direito. Assim, é a Humaitá Pousada, localizada em Japaratinga, no povoado de Barreiras do Boqueirão. Um paraíso! Humaitá Pousada oferece também aos hóspedes um cardápio diferenciado, além de drinks especiais. Humaitá Pousada, a melhor parte da viagem. Reservas 3297-1378 e 8878-5744 ou pelo e-mail humaitá@humaitapousada.com.br. Alagoas não é só praia. Nosso sertão tem lugares lindíssimos e opções confortáveis de hospedagem. A agência de turismo Pioneiro é a única especializada nos roteiros de nosso sertão. Venha conhecer os cânions do Rio São Francisco, sítios arqueológicos, museus do sertão, o Mirante do Talhado, usina de Anjinguinho, show da natureza e as cidades de Piranhas, Água Branca, Paulo Afonso e Delmiro Gouveia. Agência de Viagens O Pioneiro, uma história bem presente. Telefone 8884-4223 e 9919-6060. Imagine viver num bairro onde tudo tá pertinho. A escola das crianças, o seu trabalho, o lazer da família. E tudo isso às margens de um belo lago. Venha viver num lugar assim, Perukaba, bairro planejado. Conheça o Jardim Perukaba.
Ruas largas, seguras, muitas opções de diversão para toda a família. Jardins Perucaba, toda a infraestrutura de um bairro planejado por um preço que cabe no seu bolso. Jardins Perucaba, esse é para você. Vendas Carlos Gomes, Soares Nobre. E ainda conversamos com o jornalista e radialista Fernando Valões sobre a história do telejornalismo alagoano no interior. Ele, como na época, representante da TV Gazeta de Alagoas, que faz história no nosso estado. Fernando, você tem uma história interessante que estava conversando comigo no intervalo, que é a história de Ouro Branco, né? Mais um caso interessante daquela época. Me conte como é que foi, conte para todo mundo, né? Exatamente. Antes da televisão chegar repetidora no interior, o jornalismo local também acontecia. Então a TV, através de um tubo de televisão de 20 polegadas, aquela tradicional TV na praça, que os prefeitos colocavam. Ainda tem algumas hoje no interior, algumas cidades mantêm essa TV. É uma forma de reunir as pessoas na praça. Exato, até pelo calor, né, e quando tem jogo de futebol, geralmente as pessoas, no interior ainda acontece, lá em Maceió não tem mais, mas se reúnem no centro pontal da Barra, tinha uma TV ainda, não sei se tiraram, mas deve ter levado o pessoal. Tem alguns lugares que o pessoal no interior ainda tem. Arromba e leva. Era uma prática no interior, ter na praça a TV, as pessoas se reuniam, iam assistir a novela, iam torcer pela seleção brasileira, né? Mas conte, você tinha uma televisão de 20 polegadas? Nós fizemos um contrato com o prefeito Geno, saudoso Geno, e no início dos anos 80 para passar a reportagem na TV Gazeta também, na TV Globo, né? TV Gazeta. E aí, da praça, resultado, terminou as festividades, terminaram o desfile mais cedo, para 8 horas, está tudo encerrado, e o locutor dizendo, daqui a pouco na televisão, toda a festa, todo mundo para a praça. Nós fomos lá, pegamos vídeo cassete, coloquei na televisão, e aí, quando foi com 10 para as 8 horas, a praça tinha umas 5 mil pessoas assistindo e o prefeito estava lá, que ele era bem alto, parecia aquele boneco de Olinda, e de chapéu. E aí eu cheguei perto do tubo da televisão, na boca do alto-falante, e disse, alô, alô, TV Gazeta, pode soltar o sinal de Ouro Branco. Apertei as teclas todas para fazer um barulho de sinal que tá se ajustando, né? Pronto, apertei o sinal, apareceu, todo mundo fez e cada um começou a dizer, olha Zefinha, olha tu José, olha Manel, olha Toninha, olha Paulo. E aí foi aquela festa e eu saí de mansinho e foi uma festa e o prefeito no mesmo dia 5 mil pessoas, 5 mil pessoas. Vim embora e era jornalismo local, era TV local. E que isso era, a exemplo seu, era, dizer assim, tinha um apoio muito grande. Eu me lembro que Freitas Neto, Roberto Gonçalves são desbravadores do jornalismo aqui o Freitinhas aqui, e sempre incentivava de que a televisão chegasse, a imagem chegasse, o povo tivesse liberdade também. O povo dos municípios se visse na telinha, tela, né? Na tela, exatamente. Então foi importante esse papel da divulgação da televisão como veículo de comunicação, porque até então o rádio era ainda mais forte, o mais forte, rádio. E isso incentivou, inclusive, a prática de contratação de equipes, porque depois da TV Gazeta surgiram outros canais de TV, a TV Pajuçara chegou ao interior todo também, levando jornalismo policial. E aí me tiraram, passei a ser correspondente também da TV Pajuçara do programa lá do Fica Alerta, e a televisão passou a colocar mais equipes, leva para o interior, cobre Palmeiras, cobre Arapiraca, não. E eu acho que isso incentivou a televisão, aos donos de emissoras de TV, investir também mais em jornalistas no interior. E daqui hoje, saíram muitos talentos, né? Muitos saíram muitos, entre eles o Madison Delano no esporte. Madison, um grande abraço, um talento que nós descobrimos lá em Penedo, pedimos para ele fazer uma reportagem para a televisão, para o programa do Márcio Canuto, depois ele fez a segunda, na terceira o Márcio disse, chame esse rapaz, esse galeguinho, que ele tem futuro. E eu fui lá e convidei o Madison Delano, que foi descoberto aqui também como outros talentos, lá numa cabine transmitindo para a Rádio Palmares, de Maceió, Asa e Penedense. Então, assim, o Madison Delano é um dos talentos que foi descoberto no interior, mesmo sendo de Maceió. Mesmo sendo de Maceió, trabalhando no interior. Fernando, me fale sobre o seu trabalho atualmente, né, nesse último bloco, sobre essa ONG que você fundou e que desenvolve um trabalho com crianças e adolescentes. Há 18 anos a gente tem a ONG Arte, Cultura e Meio Ambiente,
voltada para discutir a questão da agressão ambiental aos nossos rios, ao bioma da Caatinga e a formação também de jovens defensores do meio ambiente. Nós chegamos a ter a orquestra que ainda existe hoje e formamos cerca de 80, 100 jovens na orquestra sinfônica, onde tiramos da roça jovens que estavam lá capinando, arando terra, e hoje eles dois tocam instrumentos de sopro da melhor qualidade e fazem ciências contábeis, hoje terminando na UFAL. Então, todos os jovens que passaram pelo grupo de dança, do hip hop, da capoeira e também da orquestra sinfônica, hoje são verdadeiros talentos. Nós criamos a primeira rádio comunitária da região do interior, que é a Rádio Cidade hoje, Rádio Santana de Ipanema, que formou cerca de 60 locutores que estão espalhados. Nós tiramos um tirador de leite lá da roça e hoje é um dos grandes narradores de esporte, que é o Anilson Mateus, que estudou até a 4ª série e por falar pro modo e pro quê, botamos ele na escola, terminou o ensino médio, fez nível superior de rádio e hoje está na comunicação. Dentre outros, jovens e jovens locutoras que foram formadas também por mim lá no interior. E agora estamos formando na área de digitalização, de formação de jovens em edição de imagens. Então a ONG fez esse trabalho. Eu levei 2 vezes um grupo de 40 jovens para Brasília para discussão nas conferências ambientais. E Santana de Ipanema tem ido. A ONG acima continua, a rádio tem 16 anos e a gente tem mantido cidadania. Enquanto hoje são jovens que são pais, já têm filhos, não são avós ainda. Mas quando eu chego numa loja, encontro lá, nenhum deles nós tivemos problema do jovem se desviar. Levamos para a universidade, levamos para eles conhecer Maceió, levamos para São Paulo. A orquestra foi tocar no ENB em São Paulo. Foi uma luta muito grande para conseguir um ônibus na época, mas conseguimos com Ronaldo Lessa. E o sonho foi realizado de muitos jovens. E a música tem transformado a alegria de muita gente através do maestro site Paulo César. Você tem um site... o endereço, você tem um site dessa ONG? Tem, a ongacema.com.br. Está em reformulação para a gente colocar todos os vídeos. Mas a gente tem tido o apoio de voluntários. Infelizmente, fazer cultura no estado de Alagoas continua ainda parado, não há incentivo, tem que bancar. A gente é quem compra as cordas de violino, de violoncelo, a gente é quem compra. Tirei garotos da porta do mercado da carne que carroçava para se tornar músico e se tornarem hoje microempresários. Então a gente diz assim, olha, meu Deus, Deus, acima de tudo, tem nos dado essa oportunidade para que ajude aos sertanejos que estão buscando. E a minha ajuda maior exatamente é na arte, na cultura e na música e no jornalismo. É a única forma que eu posso ajudá-los. Tudo isso gratuitamente, não se recebe o instrumento, ele pode ser uma flauta transversal que custa hoje R$3.500, R$4.500, ele leva para casa, o instrumento fica com ele, até um dia ele se tornar de 18, 20 anos de idade e passar o instrumento para outro. É assim, e vocês vão ver Vamos lá, a gente vai vou marcar com você depois para a gente fazer a equipe ir lá e gravar com você essa reportagem. Fernando, terminou, o papo está excelente, a gente passou do tempo, mas é importante para a história do telejornalismo alagoano. Você como o primeiro repórter que interiorizou o sinal da TV Gazeta, né? Trazendo o telejornalismo para Arapiraca e aí disseminando para todo e levando a imagem do interior para a capital. Foi o início, parabéns, e fica as palavras finais para você se despedir dos nossos telespectadores. Muito obrigado à sua equipe, a Ezequiel, a toda a sua equipe, e tudo isso eu não seria nada se não tivesse a mão divina, Deus me ajudando sobre tudo. Então, toda a honra e toda a glória para Deus. Muito obrigado. Ficamos por aqui e voltamos na próxima semana. Lembrando que você pode assistir esse programa pela gazetaweb.com. Nossos programas vão ao ar sempre às quartas-feiras às 20 horas e também com reprise às quintas e às sextas-feiras às 6h30 da manhã.
Muito bom dia, público arapiraquense, público telespectador. Hoje, 27 de novembro de 1983. Valões Empreendimentos e TV Gazeta, Canal 7 Maceió. 615 quilômetros quadrados, que fica a 140 quilômetros da capital do estado, Maceió. Aqui vivem cerca de 160 mil habitantes, um povo que se caracteriza pela vaidade e pelo amor, na maioria das vezes exagerado pela terra. A partir de hoje, a equipe do Arapiraca TV percorrerá e conversará com historiadores, antigos moradores, autoridades, artistas, enfim, com pessoas que participaram e que participam do desenvolvimento da cidade. Todos os domingos, às 10 horas da manhã, vocês verão o programa Arapiraca TV.